Bom, gente, boa noite. Acho que a gente já vai começar. Eu sou Luísa, uma das coordenadoras do Núcleo. A Bárbara coordena junto comigo. Esse é um evento promovido pelo Núcleo de Pintura da APAP, Associação Profissional de Artistas aqui do Paraná. E normalmente as nossas reuniões a gente tem um artista convidado, hoje vai ser a Lilian, né? Então ela vai fazer a fala dela, aí a gente pode comentar e perguntar depois. E aí, se vocês tiverem alguma questão, também podem colocar ali no chat e a gente volta para elas no final. Lembrando de deixar os microfones desligados, no caso todo mundo já está. E a reunião está sendo gravada também, depois vai ser disponibilizada no YouTube. É isso. Então, antes de começar a apresentação, vou fazer uma breve apresentação da Lilian, a nossa convidada. Então, a Lilian, ela nasceu em Cascavel, ela tem graduação em Educação Artística pela UFPR, com habilitação em Artes Plásticas e Desenho, fez mestrado em História pela UFPR também, foi professora da UFPR e atualmente é professora na Embrapa, Escola de Música e Belas Artes do Paraná, integrou o grupo artístico Pipoca Rosa, com outros artistas paranaenses, e participou de diversas exposições coletivas e individuais, atuando com pintura, escultura e desenho, desenvolvendo seu trabalho a partir da teoria e da prática da cor. Então, agora eu passo a palavra para a Lilian e a gente pode começar a apresentação. Boa noite. Estão me escutando bem? Maravilha. Agradeço o convite, né, de todo o pessoal aí da PAP, das meninas, da Bárbara, da Luísa, que entraram em contato diretamente comigo. Um prazer estar aqui com vocês, rever essas carinhas, rever esses nomes que vão aparecendo aqui no chat e na entrada da sala, pessoas conhecidas que já aqueceram meu coração aqui, voltei a sentir saudade de todo mundo. Enfim, essa situação que a gente está vivendo, a gente não poder se encontrar, né? Mas, enfim, temos essa maneira aqui. Separei algumas imagens de trabalho para a gente começar essa conversa, mas adoraria que tivesse essa troca mesmo, saber mais da curiosidade de vocês, mas, enfim, vou tentar ir falando aqui um pouco do meu trabalho, e preparei uma apresentação que faz uma cronologia ao contrário, né, do presente para o passado, e então daí, enfim, vamos ver o que vocês acham disso. Vou compartilhar minha tela aqui. Está aparecendo já, né, para vocês. Então, eu, no primeiro momento, quando a Luísa me convidou, e que era para o núcleo de pintura da APAP, eu pensei que era para falar só de pintura. Mas, aí hoje, conversando novamente com a Luísa, eu, no final dessa apresentação, então tem um monte de imagem aqui, eu vou tentar ser rapidinha, eu trouxe alguns exemplos de escultura também, enfim, vamos ver o que vocês acham, e trouxe algumas imagens do Pipoca Rosa, que tem uma importância muito grande na minha trajetória e na minha constituição como artista, então eu trouxe isso também, quem sabe deu uma conversa. E eu começo com essa imagem aqui, que é um recorte pequeno de uma pintura, que a gente já vai ver mais para frente, que é o que eu estou trabalhando agora, pensando a pintura e a minha relação com essa linguagem de uma maneira muito mais direta do que eu vinha fazendo no meu processo anterior de pinturas com faixa, né, bem definidas, que eu acho que a maioria das pessoas conhece na minha produção, são aquelas pinturas. Então, esse novo momento que eu estou vivendo com essa linguagem me deixa bastante desconfortável, porque né, eu estou me arremessando no desconhecido, assim, porque estou partindo de uma construção de imagem que é totalmente diferente da anterior, e também de uma cozinha da pintura que é totalmente diferente da anterior, lida com outros materiais, outras formas de tratar a tinta e de tratar a cor também, como vocês, quem conhece mais o meu trabalho pode ver. Essa aqui é uma pintura que já faz parte do acervo do Museu Oscar Niemeyer, desde 2019, se eu não me engano, ela entrou já no acervo, e é tinta óleo sobre tela.
Já no detalhe aqui, dá para ver que eu estou trabalhando com bastante carga de material, e que essa carga de material ela é importante para deixar esse rastro do gesto, né, da pincelada. Mas eu também consigo isso, como eu estava falando, não só com a tinta, mas com uma cozinha específica, que é transformar a tinta óleo, ou misturar a tinta óleo pura, né, depois pura ou depois de misturada a cor, né, com encáustica fria. Então, eu tenho uma materialidade mais densa e mais dura de trabalhar, ou seja, o pincel fica bem mais pesado. Aqui, partes, né, de imagens do processo. Quando estava no começo mesmo, eu já tinha feito a parte da cor preta, então, como dá para ver aqui, a pintura é feita em etapas, né? E, então, a primeira etapa foi a parte preta, depois a parte branca e depois, por último, a parte colorida. Na parte preta, a pincelada toma uma direção que é parecida com a direção do desenho, da imagem, e a parte branca toma um sentido totalmente distinto na pincelada, o que vai criando um ruído visual por esse tratamento de superfície, ou seja, o brilho, né, da superfície ou a iridescência da superfície cria esse ritmo diferente no olho, que também é um ritmo diferente da ondulação das faixas ali, branco e preta, que imitam o petit pavé da calçada do Rio de Janeiro, né, como uma referência visual. E aqui já a etapa de trabalho com a parte colorida. Aqui eu já comento essa coisa da cozinha, né, da tinta, que é a construção da encáustica fria, mas ela acontece desde a parte branca e preta, assim, né, todas essas etapas têm já essa mistura com a encáustica. E como eu estava falando, né, essa mistura deixa a tinta bem mais pesada de carregar, então há aí um embate físico mesmo, né, eu tenho que me esforçar fisicamente para pintar isso, além do tamanho, é claro. E para situar um pouco vocês, assim, de como eu fui chegando nessa nova concepção de pintura, assim, isso não aconteceu, como é que eu vou falar, não aconteceu como um salto, assim, tipo, eu estava fazendo uma coisa e pá, mudei para outra. Não, enquanto eu estava já fazendo aquelas pinturas de faixa colorida, que eram muito demoradas de execução, levavam ano, né, levava um ano para começar a terminar uma pintura, eu já ia tendo ideia desses novos trabalhos, ia começando alguns estudos técnicos dessa cozinha, né, da pintura, e isso daqui é um estudo no tamanho A3 daquela pintura maior, né? Então, esse caso específico dessas pinturas aqui, que eu chamo, né, para diferenciar de gráficas, pinturas gráficas, elas prevêem essa ideia de um projeto anterior à pintura, que é o caso de toda essa série que está aqui nessa parede, né, dessas 3 pinturas aqui, todas elas têm projeto. E o projeto eu começo, como está aqui na parede, né, um desenho, às vezes a lápis de cor, às vezes a giz, pastel oleoso, nesse caso aqui, né, e às vezes eu vou diretamente para uma pinturinha a óleo mesmo, como foi o caso daquela imagem anterior. Aqui abaixo é uma escultura, né, é um detalhe, uma escultura minha. Então, né, ainda falando dessa série, algumas coisas que começaram a me incomodar, assim, na prática da pintura era que naquela série anterior eu estava totalmente escravizada dentro da feitura do trabalho, né, por essa morosidade. Eu queria encontrar uma forma de trabalhar que não fosse simplória, né, mas que me entregasse, me devolvesse mais facilmente, que levasse menos tempo a própria prática da pintura, né. E aí que eu fui chegando, graças também às referências que a gente já tem dentro da história da arte, né, fui chegando nesses lugares de confronto
dualidades aparentes, né, que essas pinturas mais gráficas, elas apresentam. Mas isso coincide também com um momento contextual que a gente passou a viver ali, já desde do governo Dilma, assim, que é essa coisa de o país começar a se dividir, né, parece, né, dando impressão em duas polaridades, assim, ideológicas, e isso foi de uma maneira não objetiva, é claro, foi invadindo o meu imaginário e foi criando esse tipo de resultado visual, assim, para o pensamento de pintura, que é fazer conviver aparentes dualidades, né, então, como a bandeira aqui de Fórmula 1, e essa área que lembra bastante um tipo de pintura do Gerhard Richter, vermelho, azul e amarelo, para quem conhece o pintor alemão, é o nome da pintura a que eu me refiro, que era quadrada também, é um formato quadrado dele. Mas eu digo dualidade aparente porque, além da bandeira e dessa parte gestual aqui, informe, a gente tem uma outra coisa que é um desenho, que é essa cisão entre esses dois polos, né? E a pintura anterior, aquela da calçada, né, de Copacabana, também tem essa dualidade aparente, né? E também tem esse desenho, que é esse choque entre esses dois mundos, né? Aqui um detalhe de tratamento, para ver bem claramente essa superfície, esse tratamento de superfície da pintura. Um momento de processo dessa imagem. Aqui dá para ver esses estudinhos que eu faço, né, esses estudos rápidos, com bastão oleoso, nesse caso ali. E aqui eu trouxe esse textinho do lado, justamente para não esquecer de falar o que coisas que me ajudam quando eu estou pensando o trabalho, eu estou desenvolvendo uma ideia, que é o que eu quero com a pintura, né? E no caso dessas pinturas específicas aqui, a minha busca é pensar a relação desenho, cor e superfície a partir de referências ordinárias, assim como essa da bandeira, de um alvo, de um petit pavé, né? Enfim, esse tipo de referências ordinárias. Pensar essa espacialidade da pintura a partir dessas dualidades aparentes, né, e com elas construir esse tensionamento do enquadramento, né, do próprio chassi da pintura, a partir da frontalidade que a pintura oferece, mas quando a gente olha essa superfície da pintura, ela nos leva a querer ver e querer se movimentar em frente dela e chegar a ponto de promover movimentos circulares, a ponto de ter a vista oblíqua da pintura, que é quando justamente a gente consegue ver esse tratamento de superfície que eu vou fazendo com essas pinceladas, que ondulam a aparência, né, dessa superfície reta da lona de algodão, tensionando ela oticamente, né? Então, isso, de fato, vira uma bandeira ondulada pelo vento, né? Por conta dessa ilusão de ótica, que só é possível ser vista à medida que você sai da frente da pintura e busca essa vista oblíqua, né, para ver essas ranhuras de superfície. Então, a pintura, para mim, como questão, ela também apresenta, né, esse movimento do corpo do observador, e isso, para mim, eu busco como uma obrigatoriedade, ou seja, a pintura tem que fazer ou estimular ou seduzir o observador a se movimentar em frente à pintura. Mais um exemplo disso que eu chamo de trabalhos mais gráficos, né? E essa série desses trabalhos foi nascendo e foi se constituindo paralelamente a um outro grupo de trabalhos, que eu daí chamo pintura de embate. Eu vou dando os nomes aí que vocês não precisam concordar, né, claro. Que são essas aqui, que não tem nada a ver com, né, dá a impressão, não tem nada a ver com o que a gente estava vendo antes. E
elas têm esse outro pressuposto da pintura, que é não ter projeto nenhum, ou seja, não ter nenhum estudo que organize ou pré-organize o pensamento para a atuação ali do pintor sobre a superfície. Então, para cada gesto aqui é feito, cada cor é colocada, cada pincelada é construída, e para cada nova é o que está ali que manda o que vai acontecer. Não sei como dizer isso de outro modo. E um detalhe disso, né? E é claro que, como nas pinturas de faixa, coisas que me interessam tem a ver com essa ilusão de ótica. O que foi feito primeiro? O que foi feito depois? Quantas camadas tem esta pintura? Quantas etapas de trabalho tem essa pintura? Só para vocês terem uma ideia, isto aqui, esse gesto, foi feito antes desse, que é esse zigue-zague, né, que entorta a superfície. E para que esse aqui aparecesse, como se tivesse sido feito depois, eu mascarei ele. Então, daí passei a pintura por cima e depois tirei a máscara e ele magicamente veio para cima. Mas, na verdade, ele é um dos primeiros, né, uma das primeiras camadas aqui de atuação, né, um dos primeiros gestos de atuação. O primeiríssimo, se eu não me engano, são as faixas cor-de-rosa, depois vieram a amarela e azul, e depois essa daqui, a terceira. E aqui também eu estou usando o recurso do mascaramento nessas pinturas, e também estou usando essa cozinha da encáustica, mais outros elementos. E aqui, como na pintura, naquele grupo mais gráfico, como eu estava falando, eu estou pensando convivências de diferenças, né, muito fortes entre si, essas diferenças. Então, como naquelas pinturas anteriores que a gente via essa aparente dualidade, aqui, né, de duas identidades bem contrastantes, né, aqui eu estou pensando cada gesto, cada cor, cada pincelada como uma identidade que se coloca, eu vou usar esse termo, mas eu não sei se ele é apropriado, agressivamente para com o conjunto, ele se coloca em confronto na convivência com os demais, né? Porque a ideia é que ele, por menor que seja, não desapareça no conjunto. Então, ele se coloque ali como uma identidade, né? Então, eu estou pensando nisso a partir de uma lógica de estruturação, né, talvez a palavra não seja estruturação, vou usar um termo que acho que o Geraldo cunhou há um tempo atrás num texto dele, para construir essa espacialidade tipo... fugiu a palavra, a constelação, né? Que as coisas, elas estão assim, elas não são assim, né? Então, ela não tem essa forma rígida como a palavra estrutura denota, né? A ideia de constelação, ela faz a gente pensar numa coisa que está assim naquele momento, mas num outro ela pode se alterar completamente, né? Então, não existe uma hierarquização aqui nesse sentido da ocupação dessas partes no todo. Um detalhe, e aqui a gente vê uma coisa que é um tratamento específico, assim, que é essa cozinha da pintura. Então, nas pinturas mais antigas, eu fazia decantação de óleo, eu tirava óleo da tinta. E eu percebi que, fazendo o processo inverso, depois que eu tinha a tinta decantada, se eu acrescentasse óleo de novo, ela ganhava um outro tipo de materialidade totalmente diferente. E nesse caso dessas pinturas aqui, que eu chamo de pintura de embate, né? Que ele sempre as decisões são tomadas no tempo presente da feitura de cada etapa, né?
da pintura. Aqui eu estou usando a encáustica fria, eu estou usando a recomposição de óleo na tinta que passou por decantação, eu estou usando tipos, quantidades diferentes de diluição da tinta por uma espécie de pintura transparente em óleo, não chega a ser uma velatura, mas caminha tecnicamente para essa cozinha. E aqui mostra um pouco desses estudos anteriores que eu ia fazendo para aprender essa cozinha e para dominar a coisa, dominar é uma palavra forte também, né? Experimentar, acho que é melhor, a utilização da ferramenta da pintura, que pode ser o pincel, pode ser espátula, pode ser trincha, de vários tamanhos, inclusive chegando até 1,5 metro de largura de trincha. Experimentar isso e como o meu corpo e a mão ia se comportando para a construção desses gestos e dessas camadas de pintura. E daí as questões, né, que foram aparecendo para mim já desde esses estudos, foram, então, pensar a cor, já como algo que é ao mesmo tempo cor, gesto, forma e superfície, né, tudo simultaneamente, ao mesmo tempo, aqui e agora. E a espacialidade, então, que é de distanciamento e diferenciação da lógica da paisagem e do retrato. Então, essas pinturas, elas não se assentam na horizontal média e nem na vertical média, eu fujo desse tipo de estruturação. E também eu estou buscando essa frontalidade e essa vista oblíqua relativa, né, a partir dessa trama de camadas e da visualização, então, dessas torções da superfície. E um tempo que eu busco aqui, né, que essas pinturas tenham essa discussão sobre o tempo, que é a ideia de um percurso e quebra, ritmo sem compasso, a partir de uma simultaneidade, tanto no processo de execução de pintura, ou seja, a solução de cada nova etapa, ela é dada por esse tempo presente, né, por essa simultaneidade, a lidação de pintar, e também, depois que isso está tudo pronto, essa sensação de todas essas coisas estarem acontecendo ali, né? Nesse mesmo tempo, por uma mesma intensidade, mesmo que tenham sido feitas sobreposições. Aqui são pinturas que estão em processo, junto com algumas esculturinhas ali ao chão, que caminham pelo ateliê e vão conversando com as pinturas, às vezes, e se amontoando aqui e ali de formas diferentes, para me ajudar a pensar, porque até mesmo na escultura, eu também estou pensando esse convívio de diferenças, tanto para materiais, quanto para forma, quanto para uma ideia de, talvez, de simbiose, de vida junto, de coisas muito diferentes entre si. O detalhezinho ali para ver melhor as esculturas, elas são em silicone, elas são pequenininhas assim, porque ainda elas estão numa etapa na minha cabeça, que é uma etapa anterior da etapa final ainda, sabe? Porque eu penso essas coisas grandes, e convivendo com coisas diferentes delas ainda também grandes. Um detalhe disso que está em processo, e que aqui dá para ver, né, mais claramente essa diferença de tratamento que vai acontecendo de uma parte que é mais transparente para uma parte que é bastante opaca e lisa, feita com espátula, outra que é feita com vassoura, outra que é feita com pincéis, com uma quantidade bem diferente de tinta e consistência diferente de tinta, ou seja, essa outra, né, essas sobreposições de cozinhas aí da pintura, né, e também construindo aquele falso do que está por cima, do que está por baixo, do mascaramento que vai criando ilusão, e que não necessariamente tem a ver com realismo, né, ou com reconhecimento, mas tem a ver com a própria lógica da linguagem da pintura. E eu trouxe principalmente esse textinho aqui, eu escrevi ele ontem, a propósito de uma pintura do Geraldo. Isso é uma coisa que eu tenho feito
acho que muito por conta da pandemia, eu tenho escrito mais e tenho publicado mais essas minhas ideias nas redes sociais, e o fato de conviver com outro artista e conviver, principalmente conviver com o trabalho de um outro artista, pinturas de outro artista, me dá essa situação privilegiada aí de poder conviver com obras que, por conta da pandemia, a gente já não pode mais com a mesma frequência que fazia nos museus, né? Me dá esse privilégio de poder ver trabalhos de arte diferentes dos meus e pensar também a pintura a partir desses outros trabalhos, não só de imagens, né, como a gente está acompanhando pelas redes sociais, mas por conta disso eu tenho me permitido sensibilizar pelo trabalho do Geraldo, e ele me motiva a escrever, como esse texto aqui, né, a pintura como um campo de batalha, ali a luta é vida, o que sangra e extravasa é a cor entrincheirada. Quem quiser, busca lá a última publicação do Geraldo, vocês vão entender por que eu escrevi isso. Mais detalhe aqui de trabalhos que estão em andamento. Aqui eu acho que dá para ver bem claramente o quanto essa questão da materialidade da tinta, uma materialidade específica, é capaz também de entortar o plano, né, oticamente, né, entorta oticamente o plano da tela, dando essa impressão de que ele é ondulado, não chapado, né? E aqui são algumas das ferramentas que eu tenho utilizado para esse tipo de pintura, são essas grandes espátulas, esses grandes pincéis, que na verdade são vassouras de construção que tem mais ou menos 30 centímetros, e eu fui criando essa estrutura, né, como uma pessoa que vem da área de tridimensionais, eu criei essa forma de juntar essas vassouras para fazer esses grandes pincéis, para eu poder pintar essas grandes áreas de uma vez só, né? Isso aqui é uma pincelada só, feita com um pincel que vai três vassouras, aqui também nesse caso. E antes de ir para a tela, propriamente dita, para essas pinturas de maior formato, né, eu comecei esse estudo dessa pintura de embate sobre papel em formato A3, um pouquinho maior que A3, não me recordo, óleo sobre papel, né, para eu entender um pouco mais e ficar menos insegura, mas isso não funcionou, não. Eu continuo bastante insegura com esse processo novo. Como eu falei, a sensação que eu tenho é que eu estou me jogando num abismo desconhecido e escuro. Então, esses foram os primeiros trabalhos nessa direção, né? Buscando estudar tanto o uso da ferramenta, a consistência da tinta, e daí, a partir mesmo desses estudos e desse tempo, né, que foi desde o ano passado, né, essa introspecção que a pandemia nos obrigou a fazer, eu comecei a pensar melhor, né, e entender melhor racionalmente, ou seja, de forma possível de expressar isso para outras pessoas de forma oral, né, como eu estou fazendo agora. O que eu quero dizer, assim, com essa coisa que é uma estruturação que é diferente da paisagem, que é diferente do retrato, a partir de um texto solto, de um texto até mais poético mesmo, não acadêmico, né? Isso está tudo publicado nas redes sociais também, eu fui publicando, à medida que eu fui escrevendo, eu fui publicando em etapas, assim. Então, quem quiser se aproximar mais disso, pode ver nas minhas redes sociais. E o pensamento, né, como eu estava falando antes, né, dessas partes que compõem o todo da pintura, e pensar, tipo, o que eu vou fazer agora? Que cor terá o que eu vou fazer? Que ferramenta eu vou usar para fazer com esta cor? Né? Então, isso é o meu momento presente de execução, né? Ele acontece desse modo. E
eu faço vários desses papéis, dessas pinturas ao mesmo tempo, né? Não é uma coisa que acontece, começa um e termina esse um. Não, eu vou começando vários e um vai alimentando o outro, né? Um vai ajudando o outro a concluir. E sobra de tinta de uma espatulada como essa vai parar numa carimbada, num outro trabalho, né? Fazendo esse tipo de aproveitamento da pintura econômica. Esse aproveitamento dos materiais e das ferramentas. E aqui, aquelas pinturas que eu estava falando no início, que é o que mais as pessoas conhecem, né, do meu trabalho de pintura, por enquanto, porque essas novas ainda não foram muito expostas, né, até participaram de pouquíssimas exposições, por enquanto. Eu ainda não fiz nenhuma individual com esse novo grupo de trabalhos, é uma coisa que está na minha linha de horizonte, né, expectativa aí para os próximos meses. E, então, as pinturas que eu mais expus foram desse tipo, que tinha essa cozinha que era a decantação de óleo, mas as questões que aparecem aqui, apesar de a imagem ser totalmente diferente, são as mesmas questões que estão nas outras pinturas que a gente viu, que é essa busca de que a cor se apresente como uma identidade, né, potente, sozinha e no conjunto, para com o conjunto, então ela se constrói enquanto individualidade também pelo próprio conjunto. Essa cor e esse desenho que distorcem o espaço, e que distorcem o próprio chassi, e essa pintura que é frontal, e no caso dessas aqui, ela era também quase que 100% oblíqua, você podia ficar com a orelha encostada na parede vendo elas, e elas tinham uma aparência tão interessante, na minha opinião, quanto a aparência frontal. Pena que a fotografia, ela desfoca, né, os outros planos aqui, mas quanto mais oblíquo e mais achatado ficava o desenho, né, mais a gente via essa situação da cor enquanto identidade única e enquanto identidade em conjunto. Era uma coisa bonita de ver isso. Um detalhe da última exposição desses trabalhos, lá na Casa da Imagem, na galeria do Marco Mello. E esse grupo também incluía essas pinturas em tons de cinza cromáticos. Uma informação importante. Era tudo feito, essas cores todas com primárias, né, sets de primárias, então são todas cores construídas, com exceção do branco e do preto, do prata e do dourado. Todo o resto é cor construída, inclusive os pretos cromáticos, da onde saíam os cinzas cromáticos. E são essas pinturas que eu falo que levavam anos para, né? Aquela primeira que eu mostrei levou 1 ano e meio para começar e terminar, e eu fazia várias ao mesmo tempo, então era uma... eu costumo dizer desse modo, era uma escravidão essas pinturas. E eu tive muita ajuda para conseguir concluir elas nesse tempo. Outros artistas me ajudavam na conclusão desses trabalhos, para que a gente conseguisse terminar a tempo das exposições. A Andréa Santos, artista pintora, me ajudou muito na confecção desses trabalhos. Bruno Marcelino, também artista, também pintor, me ajudou. Miriam Fischer, também artista, também pintora, me ajudou no ateliê com a confecção desses trabalhos. E aqui partimos para os objetos e esculturas. Eu fiz uma seleção desses trabalhos, não estão todos aqui, e eu fiz essa seleção, talvez baseada nessa ideia de identidade, talvez, que aqui nesse caso, né, vejam que temos uma dualidade, né, a identidade visual desse material tão lindo, que é o aço damasco, utilizado para se fazer espada japonesa, katana, que é metal caldeado, né, e essa outra identidade que aparece aqui a partir de um recorte de perfil,
não é? Distanciado daí, né? No espaço, para que seja visto, né, separado do plano e separado do próprio material, que é o aço damasco. Sem estar, na realidade. Mais um trabalho dessa série. E são todos baseados no meu perfil, né? Em alguma medida são autorretratos, apesar de eu não falar isso. E não defini-los dessa maneira. E eles são gráficos também, como a gente estava falando lá, né? Eles são objetos de parede, são esculturas, mas eles também são desenho, nessa medida dessa situação gráfica, né, extrema que eles apresentam. Esse trabalho aqui, a equação, eu gosto sempre de falar essa passagem da história. Eu tive um professor de filosofia, de estética, chamado Breno Ax, na Federal, e na ocasião da abertura, do bate-papo dessa exposição, em que esse trabalho foi exposto pela primeira vez, ele ficou, acho que, em torno de 30 minutos ou 40 minutos fazendo a conta, verbalmente, no bate-papo, tentando resolver essa equação, né? O que significa isso mais aquilo é igual aquilo menos isso, né? E foi uma experiência muito interessante ele se propor a fazer essa conta. É um trabalho que também está pensando essas coisas, né, o retrato, a identidade, a escultura, a espacialidade, o vazio, né, que esses outros trabalhos também estão pensando, ou esse outro, né, que não é a forma em si, mas que a comporta e que a conforma também, né. E isso é nitrato de prata, né, e vidro, ou seja, portanto, é espelho. Isso que vocês veem na cor preta aqui nessa imagem, sou eu fotografando o trabalho. Aqui dá para ver o pequenininho em pé, isso aqui é o chão da galeria, lá da Casa da Praça, em Castro. Ali é uma janela grande da sala, né, e o restante aqui é parede e teto. Baseado em molde, né, do meu próprio rosto. E nessa série de trabalhos, o que eu estava pensando era basicamente esse poema, né, esse retrato que é um reflexo, esse narciso, que ao mesmo tempo é a alteridade, no caso da obra de arte, né, que o outro está ali, não sou eu que estou ali, né? E então são essas questões que apareceram para mim nessa época e que já estavam nesse trabalho, que era uma performance também, que pensa toda essa situação, esse embate com o outro, e que o trabalho aqui é essa máquina que propicia esse embate, né, com o outro. Então, deixa eu tentar explicar isso aqui, né? Porque isso aqui é uma experiência, isso aqui nenhuma documentação dá conta, né, dessa experiência. Eu estou lá dentro da caixa, fazendo a performance. Quando o observador, que aqui é o Tony Camargo, né, sem rosto, vem e veste essa máscara, que hoje, com coronavírus, é um troço impossível de ser feito, né, de ser experienciado, ele vê, a partir dos orifícios dessa máscara, dois olhos bem pouco iluminados, que num primeiro momento o observador externo pensa que é um espelho, e eu lá dentro, para esta pessoa perceber que eu não sou um espelho dele mesmo, tenho que piscar num ritmo diferente, mesmo que eu tenha cor de olhos bem diferentes da pessoa que veste a máscara, elas tendem a achar que é um espelho. E quando eu pisco diferente e elas percebem que tem um outro lá dentro, sempre tem um susto. Tipo, meu Deus, tem alguém lá dentro. Meu Deus, tem um homem lá dentro. O tem um homem lá dentro era uma coisa muito recorrente. Não sei por quê. Mas o homem é muito recorrente. E lá dentro estou eu, quieta, parada, imóvel e em pé, 40 minutos. E as pessoas nesse tempo vêm e olham o que tem dentro da caixa. E essa distância entre eu
e esse outro que veste a máscara pelo lado de fora da caixa para ver o que tem dentro dela, é uma distância muito próxima, porque o nariz da pessoa já está aqui quase rompendo esse lacre aqui, que é a máscara de cera de abelha, né, que ele veste. Então, essa distância é uma distância de intimidade, de pré-beijo, né? É uma distância bem desconfortável quando a pessoa percebe que tem um outro lá dentro, que não é um espelho. E, para mim, é desconfortável até a pessoa vestir a máscara. Porque antes dela vestir a máscara, eu consigo ver o exterior e ver a pessoa se aproximando, até saber quem é, eu consigo. À medida que a pessoa veste a máscara, esses orifícios ficam totalmente sem luz, ou seja, eu vejo 2 buracos negros, né? Que é mais ou menos isso aqui que eu vejo lá de dentro da caixa, alguém se aproximando até vestir a máscara, e quando ela veste, eu não vejo mais nada. E só a pessoa vê, a partir de então. Né? Eu sou o objeto da sua observação. Me torno, né, objeto de sua observação. E se a pessoa fica ali bastante tempo olhando, tempo suficiente para o seu olho se acomodar à baixa iluminação que tem dentro da caixa, o que ela consegue ver é o reflexo do olho dela na superfície úmida do meu olho. É uma experiência bem interessante, bem intensa, se a pessoa se permite ficar ali. Mas, como eu falei, foram poucas pessoas que chegaram nesse tempo de observação desse trabalho, porque a situação de proximidade é muito desconfortável. E, para concluir as imagens aqui, eu trouxe esse rol de figurinhas aqui do Pipoca Rosa. Vou só dar um breve histórico para quem não conheceu ou não teve nenhuma informação sobre esse trabalho. A gente conseguiu o patrocínio da empresa Pipoca, Dinopoca, que doou essa quantidade de pipoca para a gente. A gente, 2 semanas antes da realização da performance, a gente distribuiu pelo correio, como se fosse o convite da exposição, para várias partes do mundo, a sua maioria aqui no Brasil, mas foi para o MoMA de Nova York, foram para artistas da Europa, dos Estados Unidos, esse convite, né, esse saquinho de pipoca, sem remetente, que na época era possível mandar correspondência sem remetente. E logo depois se tornou proibido isso, porque coincidiu com a época do antrax, do terrorismo, com aquele pozinho venenoso do antrax, que era justamente enviado para prédios públicos importantes, né, no globo, via correio, porque ele não era identificado, né, nas máquinas do correio. E a pessoa abriu o envelope e aquele pozinho voava pelo ar e ia contaminando tudo que estava ali ao redor, né, envenenando. Então, depois disso, foi impossível fazer esse tipo de trabalho sem remetente e com a quantidade de correspondência que a gente mandou, né? E, então, 2 semanas depois dessa ação nos Correios, a gente começou a fazer a performance, que durou uma manhã toda, até quase 2 horas da tarde, e a gente distribuiu muitas pipocas, como vocês podem ver pelo chão, assim, de 10 instituições de arte de Curitiba. Casa Vermelha, Romário Martins, Museu João Turim, que nem mais está aberto, né? O Alfredo Andersen, o MAC, o MUMA, e as galerias de arte também, o Solar do Barão. Vou esquecer de alguma coisa aqui, tá? E daí a gente fez essa performance, né, distribuindo essas pipocas. Na época a gente não tinha grana para nada, era todo estudante, né? O Tony, a Raíza, o Otávio, a Lívia e eu. E até o carro que ajudou a levar a gente a distribuir, que era uma amiga nossa, Gilce Calisto Feres, artista também, que filmou a performance. Aí tinha a Helena, que era com quem eu dividia apartamento, República, né, que era aluna do jornalismo da Federal, que fotografou a performance.
Quem fotografou também foi a Adriana Alves, que era minha colega de graduação na época, e mais outras 2 pessoas que eu não lembro o nome, que também fotografaram e filmaram a reação do público, depois que a gente saía dos espaços. E aqui mais exemplos, né, de onde aconteceu. Andrade Muricy, que eu não tinha falado. E aqui estão as figurinhas na época lá, o Tony, a Raíza, a Lívia, eu e o Otávio. Era isso, não sei se vocês querem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa. Mantenho as imagens aqui ou eu fecho? Isso é com vocês agora. Acho que pode deixar mais um pouquinho. E primeiro agradecer a sua fala, foi super gostoso ver você falando sobre o seu trabalho. Aí a gente já pode abrir para dúvidas, comentários, perguntas. E eu vi que o Efigênio fez uma pergunta ali no chat. Então ele vai primeiro e depois quem quiser falar. Efigênio, se você quiser fazer a sua pergunta, tá aberto aí. Olá. Então eu vou falar. Acho mais fácil. Oi, Lilian, tudo bem, querida? Quanto tempo, né? Nossa, Juliane, que saudade. Deixa eu voltar lá para essas pinturas. Então, na verdade, eu acabei colocando um termo ali que eu não sei se foi bem certo, né? Quando você falou sobre as suas pinturas de embate, você falou sobre, não sobre uma ação após a outra, mas sobre... como é que você tinha falado? Agora me fugiu. É porque na hora que eu estava escrevendo também me fugiu. Mas a ideia das ações consecutivas, né? De pensar o agora e tal, sem a ideia de projeto tão forte. Isso. E o que eu fiquei um pouco, assim, pensando é que não só nessas de embate, mas também com as bandeiras, enfim, com os... Qual que é o termo? Petit Pavê. Petit pavé. Eu senti que, em determinado ponto, parecia que existia uma quebra da expectativa do olhar, né? Porque você variava de uma coisa super geométrica, como era o caso dos petis, depois para uma coisa extremamente gestual, e sinceramente fiquei muito, muito impressionado de saber que você está usando encáustica fria, porque eu achei que você ainda mantinha o método da decantação da tinta. E fiquei pensando, nossa, quando eu vi essas fotos, essas pinturas que eu já tinha visto antes, eu ficava, nossa, quanta tinta que a Lilian deve ter decantado para fazer esse corpo de tinta. Mas... Pois é. Então, é isso, porque como ela é feita em camada única, assim, tipo, a cor preta é uma camada só. Eu não podia deixar a tinta só a tinta, porque como ela tem quantidade, eu ia ter o problema do enrugar, né, daquele enrugamento característico quando você pinta com quantidade de tinta sobre a superfície. A coisa da decantação, ela tira isso, mas ela também tira bastante do brilho da tinta, porque você está tirando o óleo já de cara, né? Então eu pensei assim, não, eu quero um brilho ainda, mas eu quero um brilho acetinado, eu não quero o brilho 100%, como do envernizamento, porque isso é um ofuscamento, né? É um apagamento até das características de superfície. Então, eu queria esse cetinado, que é um meio brilho, um brilho meia boca, vamos usar assim. E daí, isso, a encáustica fria, com aquela coisa da inclusão da cera, né, de abelha, né, ela propicia isso, ela vai deixar a tinta. E veja, eu uso pouca quantidade, né, eu uso 10%, né, de encáustica fria para 90% de tinta. Mas mesmo assim ela já me dá um corpo diferente, uma briga diferente entre o pincel, a superfície da tela e a tinta, e essa aparência mais acetinada, que daí vai fazer essa ilusão, né, a partir desse tratamento de superfície, que essa quantidade de tinta mais o movimento do pincel dá. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, eu só queria fazer um adendinho também da parte sobre a questão, se você leva em consideração, se você pensou nisso, sobre a questão de uma quebra de expectativa do olhar, quando você pensou essas figuras. Sim. Porque é aquele negócio, né? A imagem primeira, essa imagem frontal, ela tende a ser sedutora,
e, tipo, você bate, não dessas pinturas, mas de qualquer pintura, né? O observador lá, até por hábito cultural, né? Hábitos adquiridos a longo prazo pela visão perspética, busca a visão central ali, em relação ao enquadramento, né, do chassi. E daí, nisso, ele tem a visão, né, distanciada da visão geral do todo, da imagem, da pintura. E daí, tudo que eu faço na pintura, ali, tipo, essa dualidade, né, essa coisa mais gráfica, essa coisa mais gestual, como você falou, elas também querem, já de cara ali com essa visão dessa frontalidade perspectiva, tirar um pouco esse conforto e obrigar o observador a se aproximar para ver um pouco essas camadas de entrelace aqui de pintura, nessa parte mais gestual, e é aí que ela é fisgada, então, para ver mais de perto esse tratamento de superfície, e aí o corpo vai para esse outro lugar, que é essa vista oblíqua, buscando, então, ver essa ilusão de ótica, né, de distorção do espaço do plano. Isso aqui é uma narrativa que eu estou construindo também, né? Vamos ver se os observadores disso, de fato, fazem o que eu estou falando. Mas é a minha busca, né? A minha busca é essa daí. E, de fato, tirar esse conforto desta visão única, compreensão aí, e tentar que essa sutileza, né, de tratamento crie ali uma dúvida no olhar e faça o cara se aproximar e se movimentar, né, na frente da pintura. E ver que isso não é só uma dualidade, tem bastante coisa ali. Perfeito, muito obrigado. Gente, então tá aberto aí para quem quiser comentar, perguntar. Eu vou interromper um pouco a apresentação aqui, daí se precisar a gente volta nela, não tem problema. Que daí assim eu vejo vocês mais integralmente. Aí. Daí se alguém quiser que eu volte numa imagem, eu volto. Bom, eu tenho uma curiosidade, então. Eu quero saber como é que foi essa coisa de você criar aquele equipamento para as vassouras e como é que foi o primeiro uso, assim, você fez um teste, você já partiu para uma pintura séria, o que aconteceu, você descobriu sobre a materialidade da tinta, enfim, como é que foi esse processo? É legal essa pergunta. Então, a minha primeira ideia foi fazer, eu entrei em contato, inclusive, com empresas, indústria de vassoura, né? E eu queria fazer um pincel inteiriço grande, né? Eu queria fazer um de 60 centímetros, um de 1,5 metro, um de 2 metros, e eu tenho as hastes metálicas para até pincéis dessa largura, até 2 metros. E daí, eu fui e até encontrei uma indústria aqui em Curitiba de vassouras que estava motivada a fazer esses pincéis para mim. E daí eu voltei para casa, deixa eu fazer um estudo técnico agora da largura que eu vou querer ir, né, da espessura desse pincel, enfim, de quantas linhas de cerda e tal. E daí eu, fazendo esses desenhos, né, esses protótipos, assim, em desenho no computador, eu parei e pensei, meu Deus do céu, onde é que eu vou lavar essa desgraça depois cheia de óleo? 2 metros de comprimento. Eu vou lavar no muro com mangueira? Né? E daí que eu falei assim, não, gente, tem que ser outra solução, isso aqui tem que ser um pincel montável, né? Tem que ser módulo isso aqui. E daí eu fui para o mercado buscar o que tinha pronto em módulo que eu pudesse comprar e daí ajustar, né? E daí foi que eu encontrei essas vassouras de construção, e elas têm, eu até posso pegar uma aqui, bruta. E daí elas têm essa aparência, que eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas elas têm esse dentinho aqui, né? Então, se eu ligasse uma com o dentinho e outra, ia ficar esse vão de cerdas aqui, né? Estão vendo? Ia ficar um vão de cerdas. Aí, eu criei o macho e fêmea. Né? Nesse lugar
aonde, né? Não sei se vocês estão vendo direitinho ali. E daí eu criei esse macho e fêmea, e daí eles se ligam, né, por esse macho e fêmea, e daí as cerdas se juntam. E nisso eu perdi uma linha de cerdas, né, para esse encaixe ficar mais perfeito, eu perdi uma linha de cerdas aqui no final. E daí eu pensei na haste, que ia segurar junto, né, esses pincéis, daí fui para um cara que faz portão, agora esqueci o nome dessa especificidade ali. Serralheiro. Serralheiro, muito obrigado quem abriu o microfone. Fui para o serralheiro e ele fez para mim essas hastes, e daí com furos, né, que daí esses pincéis têm furos, aqui é onde eu parafuso essas vassouras e encaixo todas elas juntas, e daí eu criei essa numeração, assim, que são os encaixes perfeitos, né? Então, eu tenho cada pincel numerado, e daí eu consigo seguir a sequência, assim, né, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, para ir formando esses conjuntos. E as espátulas, daí foi também esse mesmo serralheiro que cortou para mim, e eu pude utilizar. E daí você perguntou, tá, como é que foi experimentar primeiro esse troço, né? Então, daí, assim, tipo, como são pincéis grandes e é tinta, né, que vai para você... Eu falei assim, não, vou ter que já fazer um ensaio que vai ser ensaio e estreia. Porque é muito material que gasta, né? É muito material. Então, né, quando você pensa em um pincel já de 60 centímetros de largura, gente, é tinta que vai nessa cerda para ela dançar em cima de uma superfície, né? E essa cerda aqui de crina de cavalo, ela segura muita tinta. Muita tinta. Então, aí foi, quando eu vi isso, né, nesse ensaio, que já foi estreia, eu vi que eu já tinha que ter mais que uma tela pronta na mão para uma fazer a dança e a outra limpar o pincel como numa camada de velatura, ou seja, eu já tirando o excesso de tinta do pincel, usando dissolvente e né, como eu falei, assim, não só solvente, né, mas um quase medium de velatura para tirar o excedente de tinta do pincel e gastar esse excedente também na tela, né, pensando essa economia aí da pintura, porque senão, meu Deus, né, ia ser uma enormidade de tinta que ia para o lixo e boa parte daí para o esgoto, né, também com solvente na hora de limpar esses pincéis. Então, no primeiro ensaio, que já foi estreia, eu consegui já fazer essas duas coisas, Luísa. Eu já consegui lambrecar e limpar uma limpeza que já era ocupação de uma outra tela, né? Gastando excedente de tinta do próprio pincel. Ah, é bem legal. E assim, você mudou o processo depois disso ou manteve mesmo? Você fez esse teste, deu certo, e depois você teve alguma mudança, assim, ou foi realmente, tipo, é isso? Uma coisa que eu percebi daí com outros trabalhos e outras situações, assim, foi que quando eu trabalho com a primeira utilizada de tinta de um pincel maior, assim, com a encáustica fria, a tinta começa a secar muito rápido. Veja, mesmo com 10% de encáustica fria só, era impressionante a agilização da secagem no óleo. E daí o que aconteceu com isso, além da própria pintura ficar mais pesada, foi que eu tinha que imediatamente resolver o que ia fazer depois, porque senão eu não ia conseguir mais tirar nada do pincel, porque a dureza da tinta ia ficar tamanha que ele só ia raspar. Vocês sabem, né, quando a tinta está meio seca no pincel, que você só raspa e que você não entrega nada na superfície, né? Então, acontece isso, assim, então é isso, né, uma cozinha com né, uma tinta óleo preparada de uma maneira, e se você vai usá-la de outra, já é outra lógica. E isso foi me causando essa sensação de alta insegurança nesse processo todo desses trabalhos nossos, porque era isso, cada nova ação ali era uma descoberta, né? Tipo, meu Deus, o que eu faço agora? Se vira nos 30, resolve como gastar esse pincel, esse resto de tinta agora, vai, né? E aí se resolve,
no meu modo de entender, como eu uso uma tinta que é muito cara, esse resolve tem que ser assim, resolve com estilo. Resolve para dar certo. Então, essa coisa do medo do errar e perder, né? O medo do errar e do perder passou a me acompanhar muito mais do que em qualquer outro momento da minha vida, assim, por conta do custo do material. Com esses pincéis grandões, entendeu? Com esses pincéis grandões eu fui apavorando. E daí, se vocês pensarem que são tintas importadas, hoje em dia, né, virou um rio de dinheiro, conforme a tinta óleo que você usa, é um rio de dinheiro, né? É um rio de dinheiro. Mas obrigada pela resposta. E a Meg perguntou ali no chat, inclusive, ela falou, muito bacana essa super entrega do processo. Você pode falar um pouco sobre o tema que motivou você para a direção que tomou o trabalho e quais as suas descobertas inesperadas da arte? Meg, obrigada pela pergunta também. Então, eu não tenho temas assim que me motivam, eu tenho questões que me motivam, assim, e questões que são da própria linguagem da pintura. Uma coisa que me motiva muito, muito mesmo, é pensar a cor na pintura. É pensar a cor na arte, de modo geral, mas na pintura em específico, né, que eu estou respondendo agora aqui. E nesse sentido, pensar a cor, ela é político e ideológico para mim, assim, que ela acaba funcionando, e isso é bem subjetivo, bem pessoal, né? Ela acaba funcionando como um discurso que tem a ver até com questão de gênero, para mim, porque é pensar a cor. E não é pensar a cor para o desenho, não é pensar, né, eu vou reforçar os artigos, não é pensar a cor para o desenho, né? E não é pensar a cor submetida à forma, é pensar a cor como identidade em si, né? Como se ela fosse um indivíduo, como se ela fosse uma pessoa, né? A cor. E eu penso ela sozinha por si, e eu penso ela para com as outras cores e para com as outras coisas que acontecem na superfície. E o desenho, nesse sentido, ele, para mim, está, assim, submetido à cor. Porque o desenho, ele, no meu modo de entender, e daí por isso um posicionamento político, no meu trabalho ele é menor que a cor. Apesar de muitas pessoas acharem que o desenho é vital, e normalmente as pessoas que falam isso para mim são homens. Ah, o desenho é o mais importante no seu trabalho. Eu falo, pode ser para você, para mim ainda é a cor. A cor está submetida, né? O desenho está submetido à cor no meu trabalho, para mim. E a cor é a primeira coisa que a pessoa enxerga, e depois ela vai ver um desenho, e depois ela vai reconhecer outras coisas, né? Então, nesse sentido, o que me motiva a fazer o meu trabalho tem isso por trás, assim, mais do que um tema, mais do que uma imagem mesmo, tem essas discussões que são da pintura e históricas, né? Essa ideia de embate entre o desenho e a cor, o desenho como racional, a cor como incontrolável, né? Não é à toa que se associou historicamente a cor à mulher e o desenho ao homem, né? Desenho à razão. E daí, para mim, isso é ideológico, é político, é identitário, né? E eu faço parte de um grupo de estudos em pintura, que tem professores, né, da universidade, pesquisadores, artistas, e eu ouvi num grupo desses que a minha pintura é uma pintura masculina. E eu entendo um pouco
o raciocínio que motiva esse comentário, mas a minha pintura é feminina porque eu discuto a cor, em primeira instância, né? E tudo o que a cor oferece de problema para a humanidade desde que a humanidade começou a pensar a cor. Eu não sei se eu respondi a Meg, se era por aí, Meg, ou se é mais alguma coisa. Deixa eu ver, ela perguntou mais alguma coisa. Quais as descobertas inesperadas da arte? Bicho, muitas, né? Tipo, isso que eu falei da insegurança, assim, que eu fui me lançando, né, com relação a essas novas propostas, né, de trabalho. Mesmo na escultura, né, eu não tenho mais controle nenhum do que eu estou fazendo, porque em alguma medida esses trabalhos se diferenciam demais dos anteriores. Apesar de eles guardarem uma discussão muito próxima, né, questões próximas, os elementos que os compõem são muito distintos, né, e me colocam nesse lugar de insegurança. Então, eu estou descobrindo tudo. Eu estou descobrindo técnicas, eu estou descobrindo arranjos, eu estou descobrindo que eu não sei nada de pintura, sabe, esse tipo de coisa, quando você encara uma novidade. E, veja, é muito difícil fazer esse tipo de escolha, falo bem pessoalmente, né? Para mim foi muito difícil, porque é confortável você ficar num tipo de trabalho que está dando certo, que as pessoas estão gostando, e que até te escraviza, como era o caso das minhas pinturas anteriores, assim. É confortável, é fácil ficar nesse lugar, né? E eu criei uma regra para mim. Eu falei que eu ia fazer X número daquelas pinturas de faixa colorida, e foi o que eu fiz, ponto. E daí eu criei esse problema para mim. E eu sei que quando eu criei esse problema para mim, eu não criei esse problema só para mim, eu criei o problema para todo mundo que tinha alguma expectativa com relação àquilo que eu ia fazer. Né, na minha próxima exposição, tá. Né, e lidar com essa realidade da quebra da expectativa é um negócio difícil. Obrigada, Meg, pelos elogios ali do chat. Obrigada mesmo. Lilian, queria perguntar, na verdade, sobre os textos que você tem trazido nas suas redes sociais e também apresentou ali para a gente do lado da pintura, né? Eu queria perguntar se você pensa em expor junto esses textos ou você pensa mais neles como processo de criação, assim? Não pensei nisso ainda, assim. Provavelmente, quando eu fizer uma exposição individual desses trabalhos novos, eu vá escrever um texto específico para a exposição, porque toda exposição que eu pude, né, que não foi ou com alguma curadoria ou dentro de uma galeria que daí eu não tinha esse espaço, eu mesma escrevia textos da exposição e às vezes até convidava outras pessoas para escrever. Mas eu sempre gostei de escrever sobre a exposição, sobre coisas que eu pensava a partir daqueles trabalhos, porque eu achei que isso era um acesso interessante, assim, para o público, chegar nesse lugar que é o lugar íntimo do espaço de criação, né? Do espaço de processo artístico. Então, de algum modo, eu vou colocar texto na próxima exposição. Não sei se esses no formato deles, né, que eles estão hoje, mas vou. Uhum. Legal, obrigada. Queria perguntar, se alguém quiser mais perguntar alguma coisa, pode deixar aqui no chat, né? Ou abre o microfone aí também. Nem fiquem tímidos, podem fazer qualquer tipo de comentário também, né? Abrir microfone, enfim. Adoro ouvir as pessoas.
Bom, eu tenho outra, então. Você falou sobre fazer projetos, né? Fazer pequenos desenhos, esboços e tal. E aí eu queria saber se você sempre fez isso, assim, ou foi uma prática que apareceu para essas pinturas, e daí como é que é você não ter o esboço, é uma coisa que você se baseia muito, enfim, como é que funciona essa relação para você? Outra pergunta legal, e que eu acho que talvez a resposta vai ser um pouco surpreendente. Eu nunca me senti confortável, assim, no sentido de falar, nossa, eu sei fazer um negócio. Sabe, nossa, eu sei fazer um negócio, então eu posso ir ali, tipo, simplesmente fazer, né? Não, eu sempre achei que eu não era muito competente nas coisas. Então, eu sempre ensaiei muito antes, né? Teve uma exposição em 2004, individual, que eu expus 3 desenhos de natureza morta. Desenhos de observação feitos a guache com pincel. E eram de linhas contínuas, assim, essas naturezas mortas. Né? Um pincel muito fininho, era daquele 000, sabe, para guache, pelo de Marta, assim, é um dos mais finos que tem. Né? E para esses 3 desenhos, eu acho que eu fiz uns 100 ensaios. Daquela mesma. Veja, era a mesma posição de objetos para a natureza morta. Era a mesma posição. As 3 naturezas mortas. A escolha de linha que era diferente. Né? A escolha de linha. A imagem era sempre a mesma. E eu fiz em torno disso, assim, ensaios. Até eu achei assim, nossa, agora a linha com esse pincel tá bom. Agora eu estou entendendo a forma das garrafas na natureza morta. Agora eu estou mais confortável. Então agora essa linha vai sair mais solta. Aí dali a pouco vai sair no meio do, nossa, vou ter que ensaiar mais um pouco disso. Né? Então eu nunca me achei boa desenhista, nunca me achei boa pintora, nunca me achei boa colorista. Então, isso sempre me fez ensaiar muito essas coisas, treinar muitas coisas. Por exemplo, no caso da cor, esse negócio da cor construída, para mim era natural que, se eu tenho 3 primárias, se a partir dessas primárias, ou né, quaisquer que sejam os 7 de primárias, eu posso fazer qualquer cor, então eu posso copiar qualquer cor. Né? Assim, tipo, você está entendendo o raciocínio que eu tenho? Assim, um raciocínio parece lógico, né? Aí, então, se eu posso copiar qualquer cor, então eu vou terminar a copiar a cor, a partir das 3 primárias. Então, eu pegava qualquer cor, né, qualquer cor, falava, agora eu vou copiar essa cor. E eu copiava com as 3 primárias. Daí, tá, então agora eu né, consegui copiar, beleza. Então, agora eu vou recopiar. Essa tinta vai acabar e eu vou ter que refazer essa mesma cor. Aí foi engraçado, porque quando eu estava conseguindo fazer isso, eu fui entrevistar um artista que eu respeito muito, né, pintor aqui de Curitiba, que é o Fernando Veloso. Eu fui entrevistá-lo, daí ele falando sobre a rotina dele de ateliê e tal, e daí ele falou, eu estava fazendo uma pintura e daí acabou aquela cor que eu estava usando, que eu fiz, que eu misturei, foi uma desgraça, porque daí eu tive que repintar o quadro inteiro, porque é impossível fazer a cor. Daí eu pensei, entrevistando, eu pensei, nossa, eu refaço a cor. Mas isso foram anos de treinamento, né? Para isso, assim. E eu achava que isso era uma coisa de todos os pintores. Eu, assim, no meu universo íntimo de ateliê, eu achava que isso era uma coisa comum da cozinha da pintura, e não era. Era uma coisa que me interessava, né? E, em alguma medida, é quase como um problema matemático para os matemáticos, assim, resolver aquele negócio é instigante, motivador, e não sei o que lá. Para mim, chegar na cor era instigante, motivador, e quando eu chegava, eu falei, nossa, eu consegui, pronto, massa. Então agora o desafio é refazer mesmo, e tal. Era uma coisa assim meio, eu acho que isso pode até vir da minha experiência com esporte, da infância, assim, com alto desempenho, sabe? Tipo, você se impor dificuldades e treinar para conseguir fazer. Eu acho que pode ter a ver com isso, não sei.
Legal. Eu nunca vou esquecer numa das suas aulas que você falou lá no começo da faculdade, que você disse, você pôs aqueles quadros maravilhosos, sei lá, renascentistas, enfim, barrocos, e a gente estava discutindo como absolutamente tudo aquilo era cor, né? Que é aqueles brilhos fantásticos, e aquilo ficou sempre na minha cabeça, tipo, você consegue fazer se você achar a cor. Então a tua fala me lembrou disso de novo, assim, acho maravilhoso. Exatamente. E eles eram bons nisso, né? Eles eram bons em ver a cor das coisas para copiar, porque o que você copia é a cor do brilho do metal, é a cor da transparência do vidro, né? O que você está vendo através, que é uma cor sempre. Por isso que a cor é mais legal que o desenho. Porque o que você vê não é a abstração do desenho, não é a linha. O que você vê é um monte de manchas coloridas que por um acaso são cabelo, outro acaso são pele, outro acaso são roupa. Não tem linha no mundo. Não tem desenho no mundo. Pois é. Quem quer mundo, então tem que querer cor. Né? Uhum. Eu queria estender a pergunta da Luísa sobre essa coisa de ensaiar e pensar muito, né, o trabalho para as esculturas, porque eu fiquei pensando muito naquelas esculturas que apareceram embaixo daquele quadro, né, essa pesquisa nova que você tem feito, que elas lembram bastante esse trabalho com essa liberdade maior de criação, né. Só que eu imagino que as esculturas não conseguem ter essa liberdade, né, então eu queria perguntar como que é esse processo, que você também tem que planejar muito, né, justamente por ser escultura. Ó, então aquelas forminhas, elas são um pedaço do que é a ideia de uma escultura final, né? Então aquelas formas eu faço modelagem com argila, né? E daí eu faço moldes, e daí eu tiro desta forma, né, de gesso, eu tiro os positivos em silicone. Normalmente eles são ocos, né? Então tem molde e contramolde. Mas a ideia não é aquela escultura sozinha e nem a junção daquelas esculturas de silicone. A ideia é eu ter uma simbiose entre uma escultura daquelas de silicone, um tênis e um disco de vinil e uma outra escultura em pedra-sabão, por exemplo. Isso conformar um conjunto, que eu ainda não sei como será. Né? Então, eu estou nessa fase de elaboração, de entendimento do que eu quero com esse conjunto na escultura, sabe? Que problemas eu vou enfrentar com a linguagem da escultura, voltando à pergunta lá do tema, né? Então, o que me motiva a fazer são esses problemas das linguagens, assim, né? Que tem relação sempre com o que eu vivo no contexto de hoje, assim, né? Com o que me provoca, com o que me emociona, com o que me irrita no nosso contexto histórico atual. Sempre tem relação com isso, mas eu procuro pensar o meu trabalho a partir das características próprias que eu enxergo nas linguagens, né? Do mundo da arte, do campo da arte. E esse contexto, essa minha realidade, né, de contexto atual, ela vai aparecer ali como, eu não sei se a palavra é metáfora, sabe? Vai aparecer a partir dessa convivência de diversidades, por exemplo, num espaço que não é o espaço hierárquico da composição, por exemplo, né? Se a gente entender que a perspectiva, né, a criação da perspectiva é uma forma de entender o mundo, de ver o mundo e de falar do mundo, quando a gente faz uma coisa diferente da perspectiva, dessa hierarquização da perspectiva no espaço plástico, a gente também está falando de uma forma diferente de ver o mundo, diferente de entender o mundo, de propor o mundo. Né? Então, por isso que eu acho que não é simplesmente uma metáfora, mas é um equivalente, é uma ideia de um outro próximo, né? Não uma metáfora simplesmente, assim, não sei, tem que pensar melhor sobre esses termos. Alguém mais quer fazer uma pergunta, um comentário?
Alguém está com um cachorro, tô ligado. Lilian, não vou perguntar, porque eu estou ainda muitas coisas que você me falou me estimulou eu estou dentro dos meus próprios conflitos agora, então é difícil até de fazer pergunta, porque a própria sua explanação do seu trabalho já é estimulador para a gente se questionar a forma que você está trabalhando, né? Então, queria te agradecer a sua simpatia de apresentar teu trabalho, que é super contagiante. É engraçado você morrer de rir quando você vai explicar uma coisa, bem legal. Então, basicamente isso. Foi muito interessante ver o teu processo de desenvolvimento de trabalho e, ao mesmo tempo, isso vai fazendo a gente repensar o que está fazendo para ver se tem alguma coisa que pode ser modificada, novos caminhos, né, novas formas de fazer esse desenvolvimento do trabalho pessoal de cada um, né? Então, isso aí é bem estimulante, até mesmo a questão do você se posicionar de uma forma que você não ia repetir mais um determinado número de cópias daquele trabalho inicial, que é fantástico, né? Daquelas linhas todas coloridas, e você se permitir, assim, parar de trabalhar aquilo porque você sentiu necessidade que você precisava mudar, né? Então, isso é uma coisa que também faz a gente pensar também qual é o momento de você ter que dar como encerrado uma fase para você partir para outra, porque é necessário ter evolução, né? Como você falou, tem muita gente que se acomoda num processo e fica repetindo aquilo, né? Sem rever ou pensar o que pode ser feito, né? Agora, eu ia te perguntar um negócio, sobre o negócio da vassoura, aquele teu pincel, ele tem várias camadas de cerda, né? Ele não é só uma camadinha, parece 3 camadas de cerda, né? Você já pensou em tentar a mesma coisa eliminando uma? Porque talvez ficasse mais leve para trabalhar e talvez você não precise de 3 camadas de cerda para poder fazer aquele efeito. Então, não sei, seria uma coisa a se pensar, aquele vassourão de obra, né, que você comprou, né? Então, usar o vassourão com menos camadas, para ver se você gasta menos tinta. Que eu fiquei também sentida com essa situação do consumo enlouquecido de tinta. Então, de repente, menos uma camada, o efeito é igual e você consegue mais leveza até, de repente. Então, quando a gente tira uma camada ali, o que acaba acontecendo é que a gente cria mais espaço entre os tufos, né? Então, daí a gente acaba diminuindo o número de ranhuras. Então, você testou? Testei. Então, não dá. Então, aí é isso, assim, tipo, são contas que a gente tem que fazer, né? Nessa superfície, o que eu quero dela, quantas ranhuras eu quero, né? Porque quanto menos linhas de tufos tem um pincel, ele deixa mais quantidade de tinta escapar dele. Então, rolam aqueles grumos de tinta, né? Aquelas bolotas de tinta no meio da superfície da pintura. E dele varre menos, né, a pintura, ou seja, o pincel, quanto menos cerda, né? Então, você tem uma quantidade grosseira de tinta aqui em cima, aqui perpassa um grumão, assim, né, de tinta. Então, aí essa conta, às vezes essa ideia de deixar passar esses grumos, conforme um resultado de pintura que você queira, seja exatamente o efeito importante ali, né? Aí, nesse caso do que eu estou fazendo agora, eu achei que não era o caso ainda, daí eu mantive as 3 cerdas, que ainda é pouco, veja, ainda rola de eu ter que ir e voltar na superfície para tirar um pouco, para alisar mais, né, homogeneizar mais essa quantidade de tinta sobre a superfície.
Mas você falou uma outra coisa interessante durante o seu comentário, que essa coisa da mudança, né, da trajetória dentro do processo criativo. No caso daquelas pinturas de faixa, foi necessário para mim, porque eu estava sendo exaurida pelo aquele tipo de processo. Só a etapa de decantação das tintas, e eu tinha que deixar todas as cores feitas, eu tinha que fazer todas as decantações antes de começar a pintar, eram 2 meses só fazendo tinta, para depois disso começar a pintar. Então, era um troço bem exaustivo, assim, né? Um processo bem amarrado, as etapas, assim, né? E eu passei muitos anos fazendo aquele tipo de pintura, né? Então, quando eu dei o número para mim, ele foi um número meio... Eu vou usar esse termo que vai ficar legal. Foi um número áureo. Foi um número áureo para mim, entendeu? Porque foi uma libertação, né, pessoal do processo. Mas eu sabia do custo alto que eu ia pagar por essa libertação, né? Porque essas pinturas, elas tinham uma efetividade comercial muito grande. Sim. Até hoje eu sou procurada por essas pinturas ali. E quando eu mudo a minha trajetória tão radicalmente, assim, em termos de resultado formal, assim, isso gera um choque muito grande dentro do mercado, da expectativa do mercado de arte, né? E eu sempre, desde o começo, por louco que pareça, eu tinha essa consciência. E eu assumi pagar esse preço, né, com relação ao mercado de arte. Vou dizer para vocês bem claramente, não é uma escolha fácil de se fazer. Os custos são altos, né? E daí a gente que é artista sabe muito bem o que é isso, a gente tem uma série de inseguranças no que a gente faz, né? A gente não tem garantias, não há garantias no que a gente faz. E quando você está numa situação confortável dessa e você escolhe sair dela, né, você tem menos garantias ainda. Então, essa mudança ela é uma mudança radical, mas, ao mesmo tempo, eu vou dizer aqui que isso é um movimento, né, um tipo de movimento. Nós temos um outro movimento que é o da concentração, né, e é um movimento lindo dentro de uma poética artística, que é quando um artista se aprofunda e se aprofunda e se aprofunda num tipo de trabalho, e ele passa a vida nesse exercício do aprofundamento. Isso é maravilhoso quando a gente se depara com a obra de um artista que tem essa característica, né, do mergulho, do aprofundamento, assim, numa forma, né, de se trabalhar. Isso de fato, é emocionante de se deparar com isso, e daí eu vou usar o exemplo do Matisse. O Matisse, para mim, é um desses exemplos de mergulho em concentração, né? Ele verticaliza. O Picasso, ele faz esse outro tipo de movimento, que é, conseguir fazer um negócio, dali a pouco ele implode e vira outra coisa, né? E vou usar 2 exemplos desses movimentos diferentes, né? Um de concentração e o outro de transformação, né? E nenhum deles eu considero que seja melhor do que o outro. Tanto que quem me roubou lágrimas, de fato, foi Matisse. Picasso nunca conseguiu fazer isso comigo. Mas eu acho que o que eu achava que era importante de ser dito com relação a esse movimento da mudança e era entender que esse movimento da concentração também é possível, também é recomendável, né? E também é bonito. O que é importante de a gente talvez refletir como artista, né, como profissional, é a ligação disso com o mercado de arte, que são coisas totalmente diferentes mesmo. O mercado de arte é uma esfera. A poética, né, a construção da poética de um artista é outra coisa. Né? É outra coisa. Então, eu estou construindo uma poética que me permite transformar a aparência do meu trabalho sem mudar as questões que eu estou enfrentando.
com ele, né? Até que ponto o mercado é capaz de entender isso? Mas a sua necessidade de mudar daquela fase, eu interpreto como que você tivesse estava te agoniando muito, então não era um prazer, ela era quase que uma penitência. Então, você decidiu eliminar porque era um sofrimento, não era uma forma de você expressar o que você estava pensando, você encontrou uma coisa, você conseguiu uma fórmula maravilhosa, mas ela te trazia muito desgaste, né? Então, você sentiu a necessidade de mudar, mas, de repente, assim, se você procurasse um aprofundamento usando o elemento e criando modificações, mas, assim, o sofrimento foi maior do que a satisfação, né? De resultados, né? Eu não coloco nessa conta. Eu vou dizer assim para você, que aquele tipo de pintura, e isso, de novo, bem subjetivo, bem pessoal, tá? E também uma interpretação póstuma. Né? Que não estou fazendo mais aquilo, já tenho tempo de não estar fazendo mais aquilo, né? Então, olhando daqui para trás, né, o que eu analiso? Aquela foi uma fase bem difícil da minha vida. A minha mãe estava doente, e a maneira com que eu consegui sobreviver a essa fase da vida da minha mãe, essa luta dela contra uma doença terrível, foi me escravizando na produção artística daquele modo, né? Então, foi a maneira de eu manter a minha saúde mental, emocional, conseguir sair do círculo vicioso, né, de tudo que uma doença grave na família leva as pessoas a vivenciar, né, tanto quem é doente quanto quem é próximo da pessoa doente, né. Então, aquelas pinturas me salvaram, por um lado, mas para eu me salvar, eu tive que entrar numa rotina, e eu costumo dizer isso para os alunos, né, a rotina nos salva, ela não nos aprisiona em termos artísticos, né. Eu tive que criar uma rotina que, de fato, fizesse eu viver coisas assim, para não ficar pensando na coisa da história pessoal da família, né? Familiar. Então, e não ficar aprisionada lá. Então, eu tive que criar esse outro lugar. E isso foi o que me salvou naquele momento. E quando esse tempo passou, eu quis experienciar uma outra rotina. Também é uma rotina. E daí, quando eu falo em rotina, eu estou falando em trabalho, né? E daí, quando eu falo em trabalho, eu falo menos de prazer, no sentido de satisfação pessoal, assim, e isso eu falo para os alunos, e algumas pessoas ficam bravas comigo quando eu falo desse jeito. Eu não gosto de mexer com tinta. Porque tinta é uma trabalheira infernal, e tinta óleo é uma trabalheira infernal de cabo a rabo. Quando você está fazendo ali uma telinha por semana e tal, que você está nessa fase dessa curtição, é uma coisa. Agora, quando você tem prazo a cumprir, quando você tem que fazer lá 7, 10 pinturas ao mesmo tempo, e tem que limpar pincel todo dia, e tem que deixar todo o material pronto para o dia seguinte, porque senão vira uma bola de neve, que daí não tem material limpo para você começar a pintar de novo no dia seguinte. Você não está mais falando dessa lógica da satisfação. Você está falando da rotina de trabalho. E, sim, eu gosto da rotina. Eu gosto de rotina. Né? Mas ela não tem essa satisfação no sentido de prazer assim. O que vou usar esse termo, porque eu acho ele gostoso também, saindo da boca de uma mulher, assim. O que me atesua muito é as questões que aparecem no meio desse processo todo. Né, o que eu vou conseguindo pensar e elocubrar com relação à linguagem da pintura, enquanto essas coisas estão acontecendo. Assim. Isso me dá um prazer incrível. E quando eu olho para um trabalho, não só meu, mas de outros artistas, de outras linguagens, cultura, fotografia, vídeo, que conseguem chegar nesse ponto que o seu trabalho comunica para o observador essas questões, assim, aí eu gozo.
Então, nesse sentido, o meu prazer está menos voltado a essa cozinha da pintura, esse fazer ali da pintura. Esse troço é um meio de eu chegar nesse outro lugar que me dá prazer. Então, daí eu pago o preço, sabe? Eu pago o preço para chegar nesse lugar, que é daí essa cozinha, que é limpar esses pincéis gigantes, que é passar tempo preocupada e atolada com isso. Se tem algum texto que me auxilia a pensar na minha poética, Sandy está perguntando ali. Todos os textos de artistas. Tá? Eu li eu estava, esses tempo atrás, até a Miriam está aqui, dessa disciplina. Tem esses escritos de artistas, né? Vários textos aqui, quando eu leio, e texto de artista, normalmente, é muito bom de ler. Tem um texto aqui que é o Tempo do Espaço, se eu não me engano, que é do Robert Morris. Vale a pena ler. Né? Olha, esse aqui vale a pena ler todos, né? Do escritos de artista, né? Vale a pena ler todos. Mas foi um dos últimos que eu dei uma passada de olhos novamente e gostei de relê-lo. Mas, normalmente, eu gosto muito de ler texto de artista, assim, os textos da Lygia Clark, né, também são deliciosos. Alguns escritos pequenos daquela artista americana, pintora. Ai, fugiu o nome dela. Depois eu posso passar para as meninas e as meninas repassam aí para o pessoal que acompanha a PAP. Posso passar mais referências também. Gente, mais alguma questão? Acho que agora a gente já está chegando mais perto do encerramento. Tem tempo para mais uma pergunta aí. Acho que é isso, então, né? Foi um papo ótimo. Nossa, Lilian, muito obrigada por toda essa fala, responder todo mundo. Muito bom poder trocar, assim, mesmo distante, né? A gente sempre está muito feliz promovendo esses momentos, assim, porque acho que faz toda a diferença estar em contato com os outros que estão pensando pintura, arte, enfim. Então, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que compareceu também. Muito bom esse encontro. E eu acredito que é isso, gente. Valeu. Glaucia, obrigada por ter vindo também. Glaucia, artista, escultora ali, ó, quem conhece. Todos os outros, né? Efigênio, Hamed, que eu reconheci aqui também. A Bernadette Panek, parece que estava aqui até há pouco também. É uma delícia poder estar aqui, poder ter essa audiência de vocês, agradeço muito. Um prazer, né? Um prazer. Eu vou dizer bem sinceramente que eu estava bem tímida para falar do meu trabalho hoje, não sei porquê, normalmente eu não sou, mas eu estava me sentindo um pouco tímida assim, para falar do meu trabalho. E agradecer o convite das meninas, bom vê-las de novo, a saudade de conversar sobre pintura com vocês, sobre a sua pintura. E sempre é muito instigante isso para mim também, ver o trabalho do outro, das outras pessoas. Adoro. Obrigada, gente. Então, boa noite aí para todo mundo. Obrigada, Lilian. Tchau, obrigada, Lilian. Eba. Tchau para todo mundo. Tchau, Lilian. Tchau, Efigênio. Delícia te ver, meu Deus. Nós marcaram um café. Vamos ter que fazer uma puta festa quando puder, né? Porque, meu Deus do céu, que... Eu ainda não vi o ateliê de vocês. Pois é, que saco essa pandemia. Ai, mas assim que der, nós marcamos. Isso aí. Valeu, gente. Muito obrigada pela presença, pela audiência, né? Muito obrigada. Tchau para todo mundo. Tchau, Lilian. Obrigada.